Muito bom dia, meus amigos, muito bom dia, meus irmãos. Estou aqui de volta. Estou aqui no último vídeo do estudo de célula do ano de 2023. Estamos aí encerrando esse ano, próximo às festas de fim de ano. Estamos já focando e projetando para o ano que vem. E glória a Deus por esse ano, um ano desafiador, mas um ano de crescimento, de amadurecimento, glória a Deus. E temos falado aí nesses últimas semanas, né, sobre célula, sobre discipulado, né, sobre a base, o fundamento, não só da visão celular, mas da visão do reino de Deus, né? Quando Jesus mandou que seus discípulos fossem espalhar as boas novas ao mundo, ele disse como isso deveria ser feito. Isso deveria ser feito pelo discipulado. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Como se faz discípulo? Ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado, mandado, ensinado, né? Ou seja, a missão de cada um de nós, servos de Deus, filhos de Deus, nesse mundo em trevas, é discipular. E discipular fundamentalmente, Jesus definiu isso pra gente. Discipular é ensinar a obedecer. E o melhor jeito, o jeito mais eficiente, ou talvez vamos dizer assim, o único jeito de ensinar a obedecer é obedecendo, né? É o único jeito. Eu não consigo ensinar meu filho a obedecer uma regra que eu não obedeço. Eu não consigo ensinar meus filhos a obedecerem um princípio que eu não obedeço. Então, o desafio de ensinar a obedecer é obedecendo. Então, discipulado envolve basicamente, fundamentalmente, eu amar o Senhor Jesus e a partir daí ser uma influência, ser um exemplo de alguém que ama Jesus e atrair pessoas para amar Jesus de forma intensa, profunda, genuína, sincera. Então, isso é discipulado, né? E hoje, o nosso assunto, que encerra esse tema neste ano, fala de renúncia. Fala de renúncia e dedicação. Por que renúncia, né? Porque não tem como você abraçar o compromisso de ensinar alguém sem renunciar. Não tem como um casal, duas pessoas, né, um homem e uma mulher, quando se unem em casamento, estão fazendo renúncias. Eles estão movidos por amor, eles estão desejosos daquele compromisso, de firmar aquele compromisso, mas por melhor que seja, por mais maravilhoso que seja esse compromisso assumido, essa conexão, essa união, por mais maravilhosa e prazerosa que seja, exige renúncia, alguma coisa você vai deixar, né? O fundamento do relacionamento conjugal deixará o homem o seu pai e sua mãe. Envolve deixar para unir, deixar para trás, abandonar. E abandonar não vai abandonar pai e mãe, né? Mas assim, não é questão de abandonar, é deixar aquele lugar, aquela realidade para assumir uma nova realidade, um novo relacionamento.
de uma conexão que você não usufruía antes, porque agora você vai ser um com uma pessoa. Então, essa conexão gera uma renúncia, né? Quando você vai ter filhos, filhos trazem alegria, trazem vida para casa, é uma benção, é gratificante, essa palavra boa para usar, mas envolve renúncia. Envolve renúncia. Você vai abrir mão do seu tempo, da sua liberdade de ir e vir a hora que quiser. Você vai abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas. Então, discipular, conduzir espiritualmente, conduzir a uma experiência com Deus, conduzir alguém a uma experiência com Deus, nesse nível do discipulado, vai envolver renúncia. Você vai gastar alguma coisa de você nesse processo, ou você vai gastar bastante de você nesse processo. Mas assim, vamos pensar nos modelos que nós temos. Jesus é o nosso maior modelo. Nós estamos aí no final do ano, tempo de festas e, sobretudo, época do Natal. E Natal para a gente é uma alegria, né? Porque Natal se tornou muitas coisas, né? Natal se tornou uma mesa de comidas e guloseimas, né? Natal se tornou uma troca de presentes. Natal se tornou uma reunião familiar, né? Mas Natal, fundamentalmente, basicamente, é uma celebração. Estamos celebrando uma vida. Estamos celebrando a vida, a vinda do nosso Senhor Jesus ao mundo. Daquele que mudou tudo na nossa história. Daquele que reescreveu a nossa história. Nós celebramos o nascimento daquele que veio ao mundo para fazer novas todas as coisas. E quem crê nele experimenta isso. Então, Natal é tempo de festa e celebração pela vinda de Jesus. Mas assim, Jesus estava na criação com Deus, é o que o texto diz, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí fala assim, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele estava lá na criação, no princípio, fazendo todas as coisas. Jesus é o verbo encarnado, é o Deus que se fez homem, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está lá também em 1 João, ou seja, Jesus é o Deus encarnado, o Deus, Senhor de todas as coisas, o Criador do universo. E o texto de Hebreus fala que foi por meio de Cristo que Deus fez o universo. Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1:2. E por meio de quem fez o universo. Ou seja, por meio de Jesus o universo foi feito. Jesus estava lá na eternidade, Senhor soberano de todas as coisas, junto, né, na trindade, com o Pai, com o Espírito, governando todas as coisas, todo o universo criado e estabelecido pela sabedoria e pelo poder deles. E de repente Jesus nasce, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, nasce como uma criança. Nasce como uma criança. Aquele que estava lá em unidade na Trindade, declarando haja luz, não sabia falar qualquer coisa. Aquele cuja sabedoria
formou o universo vasto, complexo, impressionante, majestoso, não sabia falar, não tinha autonomia para realizar qualquer coisa. Ele precisou aprender a viver, a fazer coisas básicas. Ele precisou ser trocado, né, na sua fraldinha lá, seus panos, e ele precisou ser lavado, ele precisou ser alimentado, amamentado, depois alimentado com... aprendeu a segurar a colherzinha, o garfinho, ele vivenciou os processos humanos. Ele teve cólicas quando criança, talvez, ele caiu, se machucou, ele feriu a perna em algum momento, enfim, viveu como uma pessoa comum. Hebreus fala que ele aprendeu a obediência por causa daquilo que sofreu. Esse é Jesus. Deus de toda a glória, Senhor de todo o universo, restrito, limitado a uma estrutura humana, a uma realidade humana, física, carnal, limitada. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Bom, Jesus tinha a missão de morrer em nosso lugar. E aí ele assumiu a estrutura humana, porque como um homem seria um sacrifício perfeito, um homem morrendo pelos homens, um homem sem pecados, perfeito, inocente, morrendo por pecadores. E assim ele nos redimiu, assim o seu sangue nos lavou dos nossos pecados e reconstruiu nossa história. Passou um terremoto aqui chamado Milk. Ele reconstruiu a nossa história através da sua vida. Quando morreu na cruz como representante nosso, como homem. Mas assim, ele não veio só morrer. Ele não veio ao mundo só para morrer por nós. Ele veio ao mundo para deixar uma marca. Ele veio ao mundo para formar uma geração de homens que teriam o coração inflamado com o mesmo amor, com a mesma paixão que ele manifestou entre nós. Então ele veio ao mundo para discipular. Ele disse para a gente lá, como a gente já falou desde o início, lá em Mateus 28, ele falou assim, olha, ide fazer discípulos, ensinando-os a obedecer. E foi o que ele fez. Ele veio não só para morrer por nós, mas para fazer discípulos. Ensinando o que esses discípulos? A obedecer ao Pai. Porque tudo que ele fez foi obedecer ao Pai. Ele falou o tempo todo que ele vivia para fazer a vontade do Pai. Que a vontade do Pai era o fundamento da vida dele, o principal, a coisa principal na vida dele. Toda a dedicação dele era a vontade do Pai. E o que ele ensinou aos seus discípulos foi exatamente isso. Quando ele ensinou os seus discípulos a orar, ele ensinou dizendo assim, orem dessa forma, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele está pedindo em primeiro lugar a vontade de Deus, o cumprimento do propósito de Deus na vida dele, através da vida dele. Então, ele não veio apenas para morrer. Antes de morrer, ele cumpriu um ministério no qual ele ensinou pessoas a obedecerem. E quando essas pessoas passaram por aquele processo com ele e
viram a sua morte, testemunharam a sua morte, né? Testemunharam a sua ressurreição. Essas pessoas, em obediência à palavra dele, permaneceram conectadas e juntas ali em oração, até que receberam do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? É a natureza do Cristo dentro deles. E quando eles receberam a natureza do Cristo dentro deles, uma natureza espiritual, quando eles receberam esse poder de viver como Cristo viveu, eles saíram pelo mundo fazendo o quê? Ensinando todos a obedecer. Jesus, ele renunciou sua glória, sua majestade, seu poder. Ele renunciou tudo isso, não só para vir e morrer por nós, mas para vir nos ensinar a obedecer, nos ensinar a obediência, nos discipular. Quando ele discipulou os discípulos lá, os apóstolos, ele estava discipulando a gente, porque ele estava ensinando para eles o que eles iriam passar para a gente. Então, Deus tem nos ensinado tem nos aberto os olhos para esse compromisso, para essa missão que nós temos de nos aproximarmos das pessoas intencionalmente, custe o que custar, para ensiná-las a amar e obedecer a Deus acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 15, ele diz assim: eu, de muito bom grado, de boa vontade, na versão aqui NVI, diz assim: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me gastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado. Eu me gastarei, me deixarei gastar por amor de vós, ainda que amando-vos mais, seja menos amado, outra versão diz. Ou seja, a questão não é o que eu recebo, a questão é o que eu dou. E se eu der amor com eficiência, eu vou gerar naqueles que receberam de mim amor o mesmo coração amoroso para devolver amor. Eu recebo amor de volta. Jesus recebe amor de nós de volta, porque ele nos amou primeiro e porque ele nos ensinou a amar. Se nós amarmos a Jesus da maneira como nós ouvimos amar o Pai, nós mostraremos que o discipulado dele teve efeito em nossas vidas. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, eu não estou atrás do amor de vocês, eu estou motivado a amar vocês. Eu não estou atrás da reciprocidade de vocês, eu estou atrás do coração de vocês, no sentido de que quero ensinar vocês, cuidar de vocês, me dedicar a vocês, me gastarei por vocês e me deixarei gastar. Eu me gastarei, me deixarei gastar. Eu me doarei, eu me entregarei. É exatamente o que move o coração de um pai, o que move o coração de uma mãe. Deus está nos chamando a esse nível de relacionamento no discipulado, de me gastar, de me doar, de separar tempo para ter encontros de qualidade, onde eu compartilho vida com outras pessoas. O próprio apóstolo Paulo, ele está exortando lá a igreja na Galácia, as igrejas da Galácia que tinham se perdido, e aí ele fala assim, como quem, ele não diz assim, eu ensinei, vocês se afastaram, agora vocês se viram, não, ele diz assim, no capítulo 4, verso 19 da carta aos Gálatas, ele diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Meus filhos, vocês estão distantes, mas eu
eu vou de novo. Me gastarei de novo. Me gastarei, me deixarei gastar. Eu me doarei de novo. Eu me entregarei de novo. Eu me dedicarei de novo. Eu estou disposto a sentir tudo de novo. As mesmas dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Isso é discipulado. Isso é compromisso em formar seguidores de Cristo, apaixonados por Ele, dedicados a amá-lo de todo o coração, com toda força, com todo entendimento. Amém, querido? Bom, que nossas células sejam abençoadas nessa semana e que esse assunto nos desafie profundamente, que a gente se perceba chamado a esse lugar, chamado a esse compromisso de discipular com esse entendimento de tudo que nós falamos ao longo dessas semanas, mas sobretudo no que estamos falando agora. Discipular vai envolver entrega, vai envolver abrir mão de alguma coisa, vai envolver minha dedicação, meu tempo, vai envolver esforço, vai envolver lágrimas em oração, vai envolver não só o esforço de estar ali com a pessoa ministrando, mas de estar lutando diante de Deus em oração para que as palavras tenham efeito no coração. Discipular é assumir paternidade, desenvolver a vida e o coração das pessoas em Cristo Jesus. Amém? Que você seja desafiado, meu irmão. Que você seja tocado, ministrado por essas palavras, fortalecido e direcionado. Amém? Deus abençoe você. Foi muito bom caminhar com vocês durante esse ano e que venha 2024 e que venha tempo de crescimento e de florescimento, né? De frutos ministeriais. Amém? Deus abençoe você, meu querido. Grande abraço, Feliz Natal, boas festas, tempo de alegria e se organize para estar no ano novo com a gente lá. Amém? Vamos passar a madrugada numa festa, numa celebração, numa unidade muito boa. Deus abençoe você.